Mas hoje, ele traz um assunto aí que vai despertar o interesse de milhares de pessoas. Atenção! Anvisa recolhe lotes de losartana e outros remédios para pressão alta. Começando o quadro Vida Longa. Bom dia, doutor Cláudio. Bom dia, Carlos. É um prazer estar conversando com você e nós sabemos que os medicamentos eles vêm para colaborar, corrigir algumas inadequações fisiológicas e aumentar a longevidade. Mas nós temos efeitos colaterais e temos, às vezes, algumas inadequações nas fabricações, né? E para isso existe o órgão federal, a Anvisa, que tem o papel de fiscalizar, de acompanhar a qualidade da produção desses medicamentos. E a notícia é importante porque constatamos nas últimas 2 semanas que falta realmente conhecimento por parte da população maior e às vezes as pessoas podem tomar a notícia de forma não muito adequada e suspender, às vezes rapidamente, ou deixar de substituir, de procurar seu médico e prejudicar o monitoramento de sua pressão arterial, o controle adequado, que também põe em risco a suspensão de determinados medicamentos. Certo. A notícia que a Anvisa traz, que você está colocando aí, que foi feita provavelmente paralelo ao que aconteceu em vários países. Segundo a Anvisa, o recolhimento atinge lotes específicos de medicamentos e é de acordo com a estratégia adotada em diversos países para os mesmos produtos. São diversas indústrias internacionais, marcas de medicamentos de grandes empresas, que inclui aí os princípios ativos que tem a sartana, envolvendo aí a bem conhecida, muito utilizada, talvez uma das mais utilizadas no país para hipertensão, que é a losartana. É importante a notícia porque nós temos a doença frequente, que é a hipertensão, e um dos medicamentos mais utilizados para hipertensão é a losartana. Então, as pessoas têm que entender que houve alguns lotes que estavam contaminados com nitrosaminas que têm um potencial cancerígeno. E essa notícia tem assustado algumas pessoas têm perguntado o que fazer e como fazer. Então, primeiro, houve essa contaminação, que foi a losartana, a valsartana e ibersartana. E aí a losartana acredito que seja a mais utilizada pela população e assusta. Então, nesses lotes foi constatado, que havia contaminação por substâncias inadequadas e que aumenta o potencial cancerígeno, né, naquelas pessoas, principalmente aqueles que têm predisposição genética. Então, essas pessoas têm que fazer o quê? Essas pessoas, a informação inicial. As pessoas têm que entrar no site da Anvisa, pode colocar lá, por exemplo, losartana, câncer, Anvisa, elas vão achar isso com facilidade. E vai ter um link ali, um ponto, um atalho que a Anvisa coloca para a pessoa saber quais são os lotes e conferir os lotes de acordo com o seu medicamento. Então as pessoas vão conferir se os medicamentos que elas estão usando e as marcas estão dentro daqueles que foram constatados, né? Então as pessoas não devem parar. É importante dizer que as pessoas não devem interromper o medicamento rapidamente, porque nem todas as losartanas estão contaminadas, nem todas as sartanas. São alguns lotes. Alguns lotes. Mas isso traz um alerta grande para a população. Não deve, independente disso, interromper, deve procurar seu médico. Se quiser, não quero usar mais esse medicamento, conversar com seu profissional médico, né, para que realmente possa, se não quiser usar mais aquele medicamento, em comum acordo, pode substituir por outro, ou substituir o medicamento se ele estiver conferido dentro daquele lote. É importante entrar essa informação para que as pessoas não interrompam de forma brusca o tratamento, considerando que a hipertensão é a doença que mais mata no mundo. Ela mata mais que câncer ainda. Apesar do medicamento assustar a notícia, a informação grande que nós temos que dar você tem que ter cuidado, porque o câncer mata, mas a hipertensão ainda é mais mortal do que o câncer. A hipertensão é a doença que mais mata no mundo, cerca de 8 milhões de pessoas no mundo por ano, enquanto o câncer mata um pouco mais de 3 milhões, o diabetes um pouco mais de 3 milhões, então a hipertensão ela sozinha ainda mata muito mais do que câncer, do que diabetes, então a gente tem que estar atento a isso. E aí não interromper bruscamente, mas é bom ter noção da informação, ter esse esclarecimento para que as pessoas verifiquem se estão utilizando o medicamento que está dentro dos lotes que foram considerados inadequados e, se por acaso estiverem, não interrompam de forma brusca, porque a hipertensão merece uma atenção. Olha, a importância de nós termos aqui um profissional qualificado e com responsabilidade como o Dr. Cláudio Neves. Alguns lotes da losartana e de outros medicamentos similares. Isso. Que termina com sartana, tem um princípio ativo sartanas. Sartana, o princípio ativo sartana. Tá aqui, olha. Sartana, pronto. Esses medicamentos, alguns lotes estão sendo recolhidos porque eles possuem nitrosaminas e que têm potencial cancerígeno. Pronto. Não significa dizer necessariamente que o medicamento que você está tomando, a exemplo de losartana, valsartana
irbesartana estejam com esse complemento. Isso, Pronto. Exatamente. O que tem que fazer? Você tem que entrar no site da Anvisa, coloca lá, losartana, impurezas, câncer, por exemplo. Então você vai saber, olha o lote do seu medicamento, se está incluído entre os lotes que a Anvisa está recolhendo. É isso? Exatamente. Mesmo assim, não suspenda de uma hora para outra. Vá para o seu médico e diz, olha, doutor, eu estou tomando losartana e o lote desse medicamento que eu estou tomando possui isso e isso que a Anvisa está dizendo. O que é que eu faço? E aí o médico vai substituir, porque há substituição da medicação. Exatamente. Que não vai causar prejuízo, é isso? Não precisa. É isso que a informação importante é que as pessoas não venham a interromper o seu tratamento para hipertensão de forma brusca, assustadas, as pessoas que podem estar mal informadas. Né? Então a gente tem que trazer essa informação. Bem como é importante salientar que tem outras notícias, Carlos Ferreira, sobre a questão de medicamentos. A própria Anvisa já trouxe, além dessa matéria outra extra, de medicamentos que de forma contínua pode aumentar o risco de câncer, que merece as pessoas saberem e conversarem com seus médicos. Que é muito comum, um diurético e também para hipertensão, que é a hidroclorotiazida. A hidroclorotiazida tem alguns estudos e a Anvisa traz e coloca que ela aumenta o risco de câncer pela própria substância hidroclorotiazida, ela tem um papel que aumenta o risco, inclusive, de pele. Que é muito comum, câncer de pele não melanoma, que é o câncer mais comum, é o primeiro colocado. E isso é importante salientar porque é um medicamento muito utilizado pela população. Qual é o medicamento? Hidroclorotiazida. Encontramos ele onde? É um diurético associado, inclusive, às vezes, à losartana. Você tem várias associações, muitos pacientes utilizam a associação, é comum no país. E aí o que é que acontece? A hidroclorotiazida tem esse problema e merece as pessoas não suspenderem bruscamente, mas conversar também com o seu médico, o seu profissional de saúde sobre a possibilidade, se a pessoa tem algum receio, é bom trazer a informação. Então a gente tem que trazer essa informação, porque os medicamentos estão aí, mas nós temos às vezes, a gente já trouxe seu programa anteriormente, a gente constatou, medicamentos que a gente merece colocar aqui, que a Anvisa precisa até colocar, a questão que a gente já trouxe aqui do alumínio nos alimentos. Sim. Temos alguns medicamentos com excesso de alumínio. Eu tinha uma paciente com um medicamento em que o componente da cápsula do revestimento protetor, gás protetor, é enriquecido com alumínio, dá aquela coloração, medicamento bonito. Então o que é que acontece? Medicamentos com uma concentração muito grande, elevada de alumínio, fazendo subir alumínio no corpo. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Tanto acontece isso, que tem crescido no país alternativos, tem crescido a alternativa, às vezes, as pessoas pedirem para fazer alguns medicamentos com cápsulas vegetais, já existe hoje, até de tapioca, pessoal, cápsulas que não tem conservantes, a validade é menor, pessoas pedem, às vezes manipulam alguns medicamentos, isso e às vezes suplementos, para diminuir a questão do uso, porque o medicamento muitas vezes vem com conservantes. Nós temos medicamentos, inclusive, que vem com benzoato, né? Já tem trabalho da Fiocruz, eu estava vendo um trabalho de uma biomédica sobre a questão do benzoato em alguns medicamentos. Então, alguns medicamentos, é importante que as pessoas saibam quais são os recipientes, o que compõe o medicamento e estudar também, porque é um uso contínuo. Esse cuidado tem que ter, conversar com o seu médico. É importante estar atento a isso, qual a composição de cada medicamento. Existem alternativas. Né? Vamos explicar direitinho essa questão do hidroclorotiazida. Eu nunca digo esse nome direito. Hidroclorotiazida. Exatamente. Muito bem. Vamos explicar direitinho. Atenção, viu? É mais um alerta feito aqui pelo programa, no quadro Vida Longa. Dr. Cláudio Neves está com a gente informando sobre o que está acontecendo. Você quer tirar dúvida? Pode mandar mensagem de texto ou de áudio para o 996550103 ou aqui no meu Facebook também, tá? Ayala Santana, que entrou aqui, obrigado, Ayala. Rose Oliveira e Jéssica Santos e vários outros nós já falamos aqui. Quer fazer pergunta a ele sobre a losartana, né? Sobre a valsartana, sobre a irbesartana, sobre agora essa outra droga que ele falou, né? Isso. Você então manda a sua pergunta que ele vai tirar a sua dúvida. Eu gostaria que o senhor explicasse com objetividade. Já falamos sobre a losartana. Agora o hidroclorotiazida. Hidroclorotiazida. Muito bem, vamos lá. É uma substância. Ela é encontrada em quais medicamentos? Assim, não vou dizer marcas, mas ela tem várias marcas e está associada muitas vezes às outras substâncias para hipertensão. Ela vem como um coadjuvante. Certo. Você vai ter inclusive associações prontas dela junto com a losartana no mercado.
vários medicamentos em que a losartana está, que é uma causa, agora é um processo, uma situação diferente, alguns lotes de losartana com nitrosaminas que podem ter potencial cancerígeno. E a hidroclorotiazida, independente de estar com substâncias impurezas, ela somente pela questão do seu princípio ativo, ela tem uma ação que pode aumentar o risco de câncer, e de um câncer que é muito comum no nosso país tropical, que é o câncer de pele. Então, merecem passar isso para as pessoas, é importante, né, para que elas fiquem esclarecidas sobre essa situação e conversem com seus médicos, né, porque pode a pessoa receber informação brusca e, de repente, com medo, suspender seu remédio para hipertensão. E naquele dia que suspende o remédio para hipertensão ou esquece de tomar, é o dia que pode acontecer uma fatalidade, sobrecarregar o coração, acontecer um AVC. Então não se deve interromper o medicamento bruscamente, porque o risco disso é do uso contínuo prolongado, se bem que esses medicamentos são de uso contínuo prolongados. Então, mas o perigo de acontecer alguma coisa é por uso a longo prazo. Então você tem tempo, com tranquilidade, pode conversar com o seu profissional médico, verificar alternativas, não precisa entrar em desespero, em ter uma situação assustada. É importante tranquilizar a população nesse sentido, porque essas informações, Carlos, elas estão saindo e falta realmente esclarecer melhor a população. E de repente, um paciente ouve a notícia, somente a notícia causa câncer, e não sabe o risco percentual e bruscamente pode interromper seu medicamento. E ser pior. E ser pior, porque aí é o que a gente colocou. Olha, então é isso que é importante colocar, né? Essas notícias estão no ar, estão no site da Anvisa e a mídia vai começar a multiplicar isso, exatamente, né? Exatamente. E a gente tem que ter cuidado com isso nessa questão. Eu tenho como profissional se preocupa muito você, Ludwig, que também faz o programa dele, também se preocupa muito nessa questão da saúde, né? É uma pessoa que tem feito sempre indagações nesse sentido, que ajuda muito a esclarecer a população. Porque quem entra no site, por exemplo, da Anvisa e vê lá, Anvisa recolhe lotes, 200 lotes, olha, 200 lotes de losartana e outros remédios para pressão alta. Aí, pronto. Medicamentos para hipertensão estão sob suspeita de contaminação por impurezas com potencial de causar câncer. Não tem quem não entre em pânico. Cara, misericórdia, eu uso losartana há 10 anos. Ou não é? É uma coisa meio complicada. É preciso... A quantidade de pessoas que utilizam o medicamento, esse princípio ativo, é imensa. É imensa. A losartana é uma medicação que, inclusive, é liberada pelo Sistema Único de Saúde. No SUS. Exatamente. Exatamente. Então, realmente é uma quantidade imensa de pessoas que usam o medicamento e a notícia tem que ser colocada com ponderação, com cautela, para que evite prejuízos a milhares de pessoas. São milhares de pessoas que com certeza usam o medicamento em todo o país e necessita de um esclarecimento maior. Bem como da hidroclorotiazida, porque aí temos um crescimento grande do câncer de pele. É bom esclarecer a população que nós estamos vivendo mais, né? E temos controlado melhor as doenças cardiovasculares, que são as principais causas de morte ainda por doença, e que a segunda causa de morte são os cânceres. E é importante, então, realmente estar atento à questão do risco de câncer, mas de forma ponderada, equilibrada, sem desespero. Há como fazer o controle, não somente na questão de medicamentos, como também em dietas, alimentos processados, que a gente já colocou em seu programa, já falei também lá em Ludwig. Então, o que é que acontece? São situações que a gente tem que colocar e sempre estar alertando a população. Então, hoje nós temos armas da tecnologia que ajudam a nossa saúde, mas nós temos os efeitos colaterais. Verdade, e a gente tem que estar atento a isso tudo, e seu programa tem colaborado muito nesse sentido, em ajudar as pessoas a ter, como você diz, uma vida longa com segurança. Exatamente. Olha, aqui na matéria da Anvisa, diz aqui o seguinte: saiba o que fazer se você usa remédios para hipertensão. A agência orienta que o tratamento da hipertensão não seja interrompido. Tá vendo? Como disse o doutor Cláudio, olha, até que se faça a troca por outro medicamento. Isso porque a interrupção pode causar prejuízos imediatos, como o risco de morte por AVC, ataques cardíacos e insuficiência renal. Gente, o caso é sério. Vocês não podem simplesmente, porque leu ou ouviu aqui no programa, dizer, não vou usar mais losartana. Isso, não de repente, Carlos, você tem hoje no Brasil uma situação que cresce, canais de informação de saúde, por não médicos, às vezes falando de saúde, e aí você vai acabar tendo essa matéria sendo especulada na mídia por pessoas que têm milhares de pessoas inscritas em seus canais falando de saúde, e podem essas pessoas passar informação não completa. Né? Isso. São pessoas que às vezes fazem aquela campanha de contra
o produto químico contra a indústria, contra o industrializado, a favor do naturalismo, de repente pode passar a notícia de somente o medicamento causa câncer, diz os medicamentos e não diz o cuidado que tem que ter com a hipertensão. Então, a gente tem que alertar, é importante, então, no seu programa, fazer esse alerta à população, porque esse tipo de informação tende a crescer, mas pode crescer de forma parcial desordenada e perigosa. Porque a hipertensão, como disse o senhor, mata e mata muito. Atenção, de acordo com a Anvisa, autoridades europeias calcularam que o risco de câncer associado ao consumo contínuo de nitrosaminas. Doutor. Não, que o risco não é grande, né? Esse risco não é grande, é estimado para a população em geral. Só que você tem algumas pessoas que podem ter uma predisposição genética a câncer maior. Então, esse risco pode ser menor para algumas pessoas, maior para outras. E a questão é que a notícia assusta, né? Por menor que seja o aumento do risco, e pode trazer prejuízo justamente no controle da hipertensão, que é uma doença que mata muito. O importante o foco de dar a notícia é cautela, né? Para que a notícia não chegue de forma muito assustadora e traga prejuízo à população. Bem como é importante aproveitar a oportunidade e lembrar que tem medicamentos, que esses são lotes, tem medicamentos como a questão da clorotiazida, que já tem estudos que podem trazer prejuízo. Então, as pessoas que têm um histórico de câncer, algumas situações, aí tem uma cautela realmente avaliar o que está usando. E aí lembrar que a geriatria, a gerontologia, é você que está envelhecendo, passou dos 50 anos, já não tem mais aquela função renal adequada. Nós, a partir dos 30 anos, começamos a perder função renal. Nós começamos, às vezes, a utilizar muito medicamento. As associações, tem muitas coisas que não tem estudo ainda. Ou seja, a substância X associada a Y, o que ela pode resultar, uma terceira substância, às vezes, e o que pode fazer ao prejuízo. Então, cuidado com o excesso de medicamentos. E um alerta grande aqui que tem crescido, Carlos, cuidado com o uso de suplementos que se vende, às vezes, em balcões de farmácia de forma corrida, rápida, e as pessoas ficam comprando sem saber o que está utilizando, sem saber que cápsulas existem, o que tem naquelas cápsulas, naqueles revestimentos sintéticos, que as pessoas, às vezes, compram um medicamento, com um suplemento que não tem, às vezes, um estudo adequado, e pode, às vezes, estar trazendo mais prejuízo do que benefício. Por exemplo, muita gente costuma comprar aquele óleo de bacalhau, óleo de peixe. O óleo em si, mas aí o que reveste ele reveste é sintético. É sintético. É sintético e pode ter conservante. Então as pessoas às vezes estão achando que estão tendo benefício e na realidade pode estar agredindo o seu organismo. E aí são vários produtos lançados a todo dia e que o nosso poder de fiscalização, a Anvisa, por exemplo, esse estudo sobre a losartana, ele tem tabela, ele foi feito em vários países. Provavelmente a detecção das nitrosamidas foram feitas em outros países. Então, o que é que acontece? Se você olhar, está aqui na matéria, então, foram feitos em outros países. Países da Europa, inclusive. Está aqui. Então, o que é que acontece? Então, provavelmente, eu tinha lido aqui, em outros países, é o último parágrafo. Então, vamos lá. Segundo a Anvisa, o recolhimento atinge lotes específicos de medicamentos, estratégia adotada em diversos países para os mesmos produtos. Pronto, então o que é que acontece, Carlos? De forma prática, somos um país em desenvolvimento, temos falhas na nossa vigilância, assim como segurança, a gente discute polícia, a questão de segurança, educação, na questão de vigilância nossa sanitária, tanto municipais, em vários municípios, estaduais, como a nossa federal, a própria Anvisa, os braços são curtos para o tamanho de desenvolvimento e crescimento de novas substâncias e alimentos. Então as pessoas têm que passarem a ser fiscais auxiliares. O cidadão precisa aprender a estudar o que compõe o alimento processado, ultraprocessado, o que compõe o medicamento, conversar com o seu médico, ver a composição toda, né? Porque se preocupar com isso, porque nós temos um crescimento grande de oferta de produtos e o poder de avaliação da qualidade desses produtos do nosso país é pequeno.